Olá, família linda e amada do canal Marli Rejane, levando Deus à família. Aceitem a mais gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, da sua irmã em Cristo e amiga Marli Rejane. Sejam todos bem-vindos a mais uma leitura lendo a Bíblia em um ano. Mas antes da nossa leitura, oremos ao Senhor. Deus poderoso, Deus amado, Deus bendito, Deus glorioso. Pai, aqui estamos iniciando mais uma leitura bíblica diária. Meu Deus, eu peço que o Senhor venha abençoar, Senhor, que o Senhor venha nos dar entendimento da Tua palavra, que o Senhor venha nos dar discernimento, Pai, aleluias, para que possamos compreender os Teus mistérios, aleluias, para que possamos, Senhor, aleluias, aprender da Tua palavra, da Tua obra, aleluias, e compreender o que o Senhor deseja para nós. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém. Glória a Deus. A leitura de hoje é em Êxodo, capítulo 14, 15 e Mateus 17. Pegue sua Bíblia e vamos fazer a leitura juntos. Amém? Perseguição de Israel. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que se voltem e se acampem diante de Pi-Airote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. E assentareis o acampamento em frente dele, junto ao mar. Faraó dirá aos filhos de Israel: Eles estão embaraçados na terra. O deserto os encerrou, e eu endurecerei o coração de Faraó, e ele os perseguirá, e eu me glorificarei em Faraó e em todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Quando foi anunciado ao rei do Egito que o povo havia fugido, o coração de Faraó e de seus servos mudou-se contra o povo, e disseram: Que é isso que fizemos, permitindo que Israel saísse e deixasse de nos servir? E ele aprontou seu carro e tomou consigo seu povo. E ele tomou 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, e capitões sobre todos eles. E o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e este perseguiu os filhos de Israel, pois os filhos de Israel saíam afoitamente. Os egípcios os perseguiram com todos os cavalos, carros de Faraó, e seus cavaleiros, e seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Airote, diante de Baal-Zefon. Quando Faraó se aproximava, então os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham marchando. Os egípcios marchavam atrás deles. Pelo que os filhos de Israel tiveram muito medo e clamaram ao Senhor. E eles disseram a Moisés: Não havia sepulcros no Egito, para que de lá nos tirasse para morrermos neste deserto? Por que nos fizeste isto, tirando-nos do Egito? Foi isto o que te dissemos no Egito: Deixa-nos que sirvamos aos egípcios.
pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Então Moisés disse ao povo: temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor, que ele hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais tomareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. A passagem pelo meio do mar. Então o Senhor disse a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara, estende a mão sobre o mar, e fere-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em terra seca. E eis que eu endurecerei o coração dos egípcios, e estes irão atrás deles, e eu me glorificarei em Faraó e em todo o seu exército, em seus carros e em seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando me tiver glorificado em Faraó, em seus carros e em seus cavaleiros. E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e se colocou atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se colocou atrás. E ela apareceu entre o campo dos egípcios e o campo dos israelitas. E havia nuvem e trevas. Contudo, aquela clareira a noite para Israel, de maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. E Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e fez do mar terra seca, e as águas foram divididas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em terra seca, e as águas ficaram para eles como muro à direita e à esquerda, e os egípcios os perseguiram e entraram atrás deles até o meio do mar, com todos os cavalos de Faraó, seus carros e seus cavaleiros. Quando chegou a vigília da manhã, o Senhor olhou para o campo dos egípcios na coluna de fogo, na nuvem, e tumultuou o campo dos egípcios, e dificultou as rodas de seus carros, e o fez andar dificultosamente. Então os egípcios disseram: fujamos de diante de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Os egípcios perecem no mar. E o Senhor disse a Moisés: estende tua mão sobre o mar, para que as águas se tornem sobre os egípcios, sobre seus carros e sobre seus cavaleiros. E Moisés estendeu sua mão sobre o mar, e o mar retomou seu lugar ao amanhecer, e os egípcios fugiram de encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar, e as águas voltaram e cobriram os carros e os cavaleiros, todo o exército de Faraó, que atrás deles havia entrado no mar. Não restou nem sequer um deles, mas os filhos de Israel caminharam por terra seca, pelo meio do mar, e as águas ficaram para eles como um muro à direita e à esquerda, e o Senhor salvou Israel naquele dia
da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E Israel viu a grande mão do Senhor. Fez aparecer contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Capítulo 15. O Cântico de Moisés. Então Moisés e os filhos de Israel cantaram este cântico ao Senhor, e falaram o seguinte: Cantarei ao Senhor, porque gloriosamente triunfou. Lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro. O Senhor é minha força e meu cântico. Ele se tornou em minha salvação. É Ele o Senhor, portanto eu o louvarei. É o Deus do meu Pai, por isso o exaltarei. O Senhor é bom de guerra, Javé é seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e seu exército. Seus escolhidos capitães foram submersos no mar. Os abismos os cobriram. Eles caíram nas profundezas como pedra. Tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. Tua destra, ó Senhor, destroça o inimigo. Na grandeza de tua excelência, derrubas os que se levantam contra ti. Envias o teu furor, que os devora como palha. As águas se amontoaram ao sopro de teus narizes. As correntes pararam como montão. Os abismos se coalharam no meio do mar. O inimigo disse: perseguirei, atingirei, dividirei os despojos. Minha alma se satisfará deles. Arrancarei minha espada, minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento, e o mar os cobriu. Eles se afundaram como chumbo em grandes águas. Quem é como tu entre os deuses, ó Senhor? Quem é como tu, poderoso em santidade, admirável em louvores, operando maravilhas? Estendeste a mão direita e a terra os tragou. Em tua misericórdia guiaste o povo que remiste. Em tua força o conduziste à tua santa habitação. Os povos ouviram e estremeceram. Dores se apoderaram dos habitantes da Filístia. Então os príncipes de Edom estremeceram. Um tremor se apoderou dos poderosos de Moabe. Todos os habitantes de Canaã se derreteram. Medo e pavor caíram sobre eles. Pela grandeza de teu braço, emudeceram como uma pedra, até que teu povo passasse. Ó Senhor, até que este povo que adquiriste passasse. Tu os introduzirás e os plantarás no monte da tua herança, no lugar que tu, ó Senhor, aparelhaste para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que tuas mãos os estabeleceram. O Senhor reinará eternamente, porque os cavalos de Faraó, com seus carros e com seus cavaleiros, entraram no mar, e o Senhor fez tornar as águas do mar sobre eles. Mas os filhos de Israel passaram em terra seca, pelo meio do mar. A dança de Miriam e das mulheres. Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, tomou na mão um tamborim
e todas as mulheres saíram atrás dela, com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, lançou no mar o cavalo com seu cavaleiro. As águas amargas tornam-se doces. Moisés fez partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Eles chegaram a Mara, mas não podiam beber de suas águas, porque eram amargas. Por isso se chamou o lugar Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, e Moisés a lançou nas águas, as quais se tornaram doces. Ali Deus lhes deu um estatuto e uma ordenança, e ali os provou, dizendo: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os ouvidos a seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, não haverei sobre ti nenhuma das enfermidades que enviei sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor que te sara. Então vieram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam ali, junto das águas. Mateus capítulo 17. A transfiguração. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, irmão de Tiago, e os levou para um lugar à parte, sobre um alto monte, e ali foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se alvas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, conversando com ele. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, levantarei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. E ainda falava, quando uma nuvem luminosa os cobriu com a sua sombra. E uma voz que saiu da nuvem disse: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Os discípulos, ouvindo a voz e muito assustados, caíram com o rosto no chão. Jesus chegou perto deles e, tocando-os, disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Erguendo os olhos, não viram ninguém, senão a Jesus somente. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Os discípulos lhe perguntaram: Por que razão os escribas dizem que é preciso que Elias venha primeiro? Jesus lhe respondeu: Certamente Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o reconheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim fora eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara a respeito de João Batista. A cura de um menino epilético. Quando chegaram a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, se
ajoelhou e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é lunático e sofre muito. Ele muitas vezes cai no fogo e na água. Eu o trouxe aos seus discípulos, mas não puderam curá-lo. Jesus lhe respondeu: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-me aqui o menino. Jesus repreendeu o demônio. Este saiu do menino, e desde aquela hora o menino ficou curado. Então os discípulos, aproximando de Jesus em particular, perguntaram: Por que não podemos expulsá-lo? Jesus lhes respondeu: Por causa da vossa pequena fé. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis àquele monte: transportai-te daqui para lá, e ele se transportará, e nada vos será impossível. Mas esta casta não se expulsa senão por meio de oração e jejum. Estando eles reunidos na Galileia, Jesus lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ressuscitará. Eles ficaram muito tristes. Jesus paga o tributo. Chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram: O vosso mestre não paga as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Pedro lhe respondeu: Dos estranhos. Jesus lhe disse logo: Os filhos estão isentos. Mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o. Ao abrir a sua boca, achará um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Amém? Até aqui nossa leitura de hoje. Obrigada pela sua companhia na nossa leitura bíblica diária. Glória a Deus. Voltamos amanhã com a continuação da leitura. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Eu te amo em Cristo Jesus. Um beijo no seu coração.